Olá, meus amores que me acompanham aqui pelo canal do YouTube. Estou passando hoje porque é dia da nossa dica número 9 da nossa série de como iniciar na advocacia. Tenho aqui a companhia de Aurorinha, que estava aqui me aperiando, então o vídeo vai ter que ser com ela mesmo, aqui acompanhando no canal. E a nossa dica de hoje é sobre precificação de honorários, que é um grande problema para a jovem advocacia. Então, se você quer saber dessa dica, acompanha aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e acompanha o nosso vídeo. Roda a vinheta! Olá, meus amores! E como eu disse, na nossa abertura, o nosso vídeo de hoje é sobre precificação. Precificação dos grandes problemas para a advocacia, especificamente para a jovem advocacia. Afinal de contas, a gente sai da faculdade sem saber precificar. A gente não aprende isso na faculdade, a gente acaba não conseguindo entender quanto é o meu timesheet de hora, quanto é a minha hora de trabalho. E aí é importante para esse processo de precificação a gente levar em consideração alguns elementos. Um desses elementos eu já falei aqui, que é o critério de autoridade. Se você é visto ali pelo seu cliente tendo autoridade naquele nicho de advocacia que você resolveu seguir. Então, por isso que é importante formar a autoridade, produzir conteúdo, ser visto ali como alguém que tem de fato conhecimento naquele nicho da advocacia, porque isso vai valorizar o seu timesheet, a sua hora de precificação de honorários. Quando a gente vai precificar, num contrato de honorários, é importante que a gente entenda qual é o tipo da demanda. Se eu estou lidando com uma demanda de contencioso, se eu estou lidando com uma demanda de consultivo. Eu vou ter formas de precificação diferentes para a advocacia contenciosa, e na advocacia contenciosa a gente ainda vai ter uma diferenciação. Se a gente vai fazer essa precificação com base em hora ou com base em uma mensalidade, e se eu vou estar lidando aí com um contencioso também, que seja um contencioso de massa ou um contencioso exclusivo ou um contencioso ali especial, Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Eu vou ter uma precificação diferente para o consultivo, eu vou ter uma precificação diferente para o contencioso. Geralmente na atividade de consultivo, na atividade da advocacia consultiva, se cobra por hora de trabalho, ou por mês, ou pelo pacote fechado da entrega intelectual. No caso do contencioso, a gente vai fazer uma diferenciação ali de precificação. Se eu estou lidando com contencioso de massa, que eu tenho que mensurar qual é o custo médio ali daquele processo, ou se eu estou lidando com um contencioso especial, num contencioso especial mais intelectualizado, com demandas diferenciadas, eu também vou ter um processo de precificação diferente, e aí eu vou aí ter essa precificação dividida numa parcela inicial e numa parcela ali de success fee, numa parcela de êxito. Uma outra coisa importante no processo de precificação é que a gente tem que levar em consideração 4 elementos básicos para chegar ali nessa fórmula de ter a precificação ideal. Então eu tenho que levar em consideração primeiro qual é o custo daquele advogado, qual é o custo da minha mão de obra, qual é o custo intelectual dessa mão de obra, quanto é que vale essa minha entrega, esse produto intelectual. Isso vai levar em consideração se a demanda ela é de alta, de média ou de baixa complexidade. E aí a gente vai entender e vai conseguir mensurar uma demanda de baixa complexidade quando já tem muita coisa decidida sobre ela, uma demanda de média complexidade, quando eu ainda tenho ali uma divergência contra aquela tese, e uma demanda de alta complexidade, quando eu não tenho tese nenhuma, não tenho nada decidido sobre aquele assunto, e eu vou ter que fazer uma entrega intelectual muito maior, porque eu vou precisar ali produzir uma tese naquele determinado processo judicial. Um outro elemento importante no processo de precificação é levar em consideração os impostos. Quanto é que eu vou pagar ali de imposto naquela prestação de serviço jurídico, levando em consideração que eu tenho 2 formas de tributação diferentes. Se eu sou um escritório pessoa jurídica ou se eu presto serviço como pessoa física, como advogado autônomo. E aí eu vou ter 2 formas de tributação diferentes e é necessário fazer esse planejamento tributário para saber qual é a melhor estratégia ali do recolhimento correto dos impostos que incidem sobre essa prestação de serviço jurisdicional, de serviço advocatício.
Uma outra coisa importante, que é elemento essencial para mensurar o preço, é o custo fixo ali no meu escritório. Todo o processo judicial eu preciso mensurar o tempo que ele vai ficar ali dentro do meu escritório, se for especificamente um processo de contencioso, e eu tenho que saber qual é o custo fixo das minhas despesas daquele escritório. Custo com internet, custo com energia, custo com telefone, né, custo com funcionário, caso eu tenha, e aí eu vou ponderar uma média, e essa média de custo eu vou mensurar ali uma parcela para embutir dentro daquela minha proposta de honorários. E o outro critério é qual é a minha margem de lucratividade, qual é a margem de lucro que eu quero ter nessa relação contratual, nessa relação ali de precificação. Então percebam, a precificação não é algo tão simples, não é simplesmente a gente pegar ali uma tabela da OAB, que é um elemento importante para você ter como base, como parte de início ali, mas eu preciso levar em consideração todos esses elementos para formar de forma ideal o meu preço. Que seja um preço que pague a minha prestação de serviço, mas que também eu não cobre de forma exorbitante ali para o meu cliente. Só um momento. Pois é, e aí como eu estava dizendo, é importante que nesse processo de precificação a gente leve em consideração estes elementos. É importante que no processo de precificação eu tenha a tabela ali da ordem como um parâmetro inicial, mas na hora que eu vou construir esse preço de forma ideal, que essa precificação leve em consideração o custo da minha produção intelectual, leve em consideração os impostos que eu vou recolher naquela relação de prestação de serviço advocatício, lembrando que eu vou ter formas de tributação diferentes para o advogado PJ e para o advogado autônomo que não tem ali um escritório PJizado e que vai recolher a tributação como pessoa física. Eu tenho que levar em consideração o custo médio ali da manutenção daquela minha estrutura advocatícia e eu tenho que levar em consideração a minha margem de lucro. Levando todos esses elementos, a gente chega num preço que seja um preço ideal e confortável, que paga ali a sua prestação de serviço, mas que também não cobra de forma exorbitante o seu cliente. E assim, estabelecendo uma relação de precificação que observe os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, os parâmetros de ética e moralidade, a gente consegue ali esclarecer para o cliente aquele seu preço, né? E você consequentemente vai conseguir fidelizar o seu cliente, exatamente porque você está tratando de forma muito transparente naquela sua precificação de honorários. Eu espero que vocês gostem dessa dica. E aí, só para alertar, em breve, nessa próxima semana, eu vou lançar um workshop só voltado para precificação e elaboração de contrato de honorários. Então, se você tem interesse em aprender na prática como é que a gente faz precificação de contratos de honorários, como é que a gente faz precificação de honorários advocatícios e como a gente elabora um bom contrato de honorários, né? Eu vou lançar um link em breve, provavelmente nesse final de semana, exatamente abrindo uma vaga ali do workshop que vai acontecer dia 18 de julho, vai acontecer pela plataforma do Zoom, e os alunos que se inscreverem no workshop vão receber modelos de vários contratos de honorários, vão receber 5 horas gravadas de aula, exatamente comentando vários tipos de contrato de honorários, e ainda vão ter um encontro comigo ao vivo de 9 às 12, gravado pela plataforma do Zoom, né, dia 18 de julho. E os meus alunos, meus seguidores aqui do canal do YouTube, meus ex-alunos, se quiserem eu vou liberar uma lista VIP com um desconto especial, e corre porque as inscrições elas vão ser liberadas no final de semana e as vagas serão limitadas. Então eu conto com vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.